Em 1967, uma das marcas mais respeitadas da indústria automobilística brasileira simplesmente deixou de existir. Não faliu. Não perdeu a confiança do público. Não foi engolida por uma crise econômica. Ela foi comprada, silenciada e apagada, passo a passo, por uma concorrente americana que hoje está estacionada na garagem de milhões de brasileiros. E o mais estranho de tudo é que quase ninguém percebeu o que estava acontecendo enquanto acontecia. Se você já ouviu falar do Aero Willys, do Itamaraty ou da Rural, provavelmente sabe que eram carros bonitos, robustos, admirados. Mas o que pouca gente sabe é como essa marca chegou ao topo do mercado brasileiro em menos de uma década e como foi desmontada, peça por peça, por dentro. Essa é a história de uma empresa que ensinou o Brasil a fabricar automóveis de verdade e que pagou um preço alto demais por isso. Antes de entrar nos detalhes, se você gosta de histórias reais sobre os carros que moldaram o Brasil, sobre as decisões de bastidores que ninguém conta, vale a pena se inscrever agora, porque toda semana tem um documentário novo desenterrando essas histórias esquecidas. E essa aqui é uma das mais injustas que eu já contei neste canal. A história começa nos Estados Unidos, ainda na década de 1940, com a Willys Overland Motors, a empresa que projetou o Jeep original para o exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, a Willys precisava de mercados novos, e o Brasil, que vivia um momento de forte incentivo à industrialização, parecia perfeito. Em 1952, a companhia começou a se instalar no país e logo depois, em parceria com investidores locais, nasceu a Willys Overland do Brasil. O primeiro produto foi a Jeep Rural, lançada em 1954, um utilitário robusto baseado na plataforma militar americana, mas adaptado para estradas de terra, fazendas e cidades do interior que mal tinham asfalto. A Rural fez sucesso imediato. Era resistente, simples de consertar, e virou sinônimo de confiabilidade em regiões onde qualquer outro carro simplesmente não sobrevivia. Mas o verdadeiro salto da Willys viria alguns anos depois, quando a empresa decidiu apostar em algo muito mais ambicioso, um sedã genuinamente brasileiro, projetado e fabricado localmente, sem depender de peças importadas. Esse carro se chamava Aero Willys, lançado em 1960. E ele não era apenas mais um automóvel. Era a prova de que o Brasil podia produzir um carro moderno, elegante, com engenharia própria, num momento em que a indústria automobilística nacional ainda engatinhava. O Aero tinha linhas aerodinâmicas, motor robusto, acabamento que rivalizava com qualquer sedã importado e rapidamente se tornou um símbolo de status. Médicos, advogados, empresários, todos queriam um Aero Willys na garagem. Encorajada pelo sucesso, a Willys decidiu ir ainda mais longe. Em 1962, lançou o Itamaraty, uma versão de luxo do Aero, com acabamento premium, mais conforto, mais status. O nome não foi escolhido por acaso. Itamaraty remetia diretamente ao Ministério das Relações Exteriores, a ideia de sofisticação diplomática, de classe alta brasileira. Era, sem exagero, o carro mais desejado do país para quem podia pagar por ele. Mas o capítulo mais curioso dessa história ainda estava por vir. Em 1962, a Willys do Brasil fechou uma parceria com a Renault da França para produzir, sob licença, uma versão nacional do Renault Dauphine. O resultado foi o Willys Gordini, um sedã compacto, ágil, com motor traseiro refrigerado a ar, que se tornou queridinho de quem gostava de dirigir rápido nas ruas das grandes cidades. O Gordini tinha personalidade própria, um rugido de motor que ninguém esquecia e uma legião de fãs que existe até hoje entre colecionadores. Essa parceria com a Renault, aliás, vai ser importante mais pra frente nessa história, porque ela deixou uma semente que ninguém imaginava que germinaria do jeito que germinou. Mas vamos com calma, porque antes da queda, é preciso entender o tamanho da ascensão.
No auge dos anos 1960, a Willys Overland do Brasil não era uma empresa qualquer. Ela chegou a ser, em determinados períodos, a maior fabricante de automóveis do país, à frente até de nomes que hoje dominam o mercado. Tinha fábrica em São Bernardo do Campo, empregava milhares de trabalhadores diretos, e sua linha de produtos cobria praticamente todos os segmentos. Utilitários com a Rural, sedãs populares com o Gordini, sedãs de médio porte com o Aero, e o topo de linha com o Itamaraty. Era uma montadora completa, verticalizada, brasileira na fabricação, ainda que americana na origem do capital. E é exatamente aqui que a história começa a ficar desconfortável. Porque quanto mais forte a Willys ficava, mais ela virava um alvo. E o predador, que estava de olho nela, não veio de fora do mercado brasileiro. Veio de dentro, de uma concorrente que já operava no país havia décadas e que enxergava na Willys não uma rival a ser destruída no mercado, mas um ativo a ser absorvido silenciosamente. Essa concorrente era a Ford. A Ford do Brasil já estava instalada havia tempos, mas vivia um momento de reestruturação global. A matriz americana, sob pressão para expandir presença na América Latina, sem gastar anos construindo fábricas do zero, enxergou na Willys brasileira uma oportunidade perfeita, uma estrutura industrial pronta, engenharia local já rodada, uma linha de produtos testada e aprovada pelo consumidor. Em vez de competir, a Ford decidiu comprar. As negociações começaram discretamente em meados da década de 1960, longe dos holofotes, longe da imprensa especializada e certamente longe dos milhares de funcionários que dependiam da Willys para sustentar suas famílias. Em 1967, o acordo foi fechado. A Ford assumiu o controle acionário da Willys Overland do Brasil. No papel, era apenas mais uma transação corporativa. Na prática, era o início do apagamento de uma marca inteira. E aqui está o ponto mais cruel de toda essa história. A Ford não anunciou a extinção da Willys de uma vez. Fez isso aos poucos, quase imperceptivelmente, num processo calculado que se estenderia por anos. Primeiro, os carros continuaram sendo vendidos com o nome Willys, mas já sob gestão da Ford. Depois, começaram a aparecer badges duplos, misturando os dois nomes nos mesmos veículos, uma transição gradual pensada para não assustar o consumidor nem gerar rejeição imediata. Era uma operação de engenharia de marca tão silenciosa quanto eficiente. Enquanto isso acontecia nos escritórios e nas linhas de montagem, os trabalhadores da fábrica de São Bernardo do Campo sentiam o clima mudar. Decisões que antes eram tomadas localmente passaram a vir diretamente da matriz da Ford. Investimentos em novos modelos Willys foram sendo cortados, um a um, enquanto recursos eram redirecionados para os projetos que a Ford queria priorizar. O Aero Willys, que já vinha sendo modernizado ao longo dos anos, teve seu desenvolvimento estagnado. O Itamaraty, o orgulho de luxo da marca, começou a perder espaço nas prioridades de produção. Em 1969, 2 anos depois da aquisição, a Ford deu o golpe final. Encerrou definitivamente a produção de todos os modelos Willys. O Aero, o Itamaraty, a Rural em sua configuração original, o Gordini, tudo saiu de linha. No lugar deles, vieram carros com o nome Ford estampado, muitos aproveitando plataformas e engenharia que a própria Willys havia desenvolvido, mas agora sem nenhum crédito à marca original. Foi como se, da noite para o dia, décadas de história automotiva brasileira tivessem sido apagadas de um quadro branco. E é aqui que a história dá uma volta que poucas pessoas conhecem. Lembra daquela parceria com a Renault lá em 1962, que deu origem ao Gordini? Pois é. Quando a Ford assumiu o controle da Willys, ela também herdou os laços técnicos e comerciais que a empresa tinha construído com a Renault francesa ao longo dos anos. Esses laços, essas plataformas, esse know-how de engenharia compacta e eficiente, não desapareceram junto com o nome Willys.
Eles foram reaproveitados, silenciosamente, para o desenvolvimento de projetos futuros da própria Ford no Brasil. Pensa nisso por um momento. Uma marca inteira foi extinta, mas sua engenharia, sua base tecnológica, continuou viva dentro da empresa que a comprou, sem que o público jamais soubesse dessa herança escondida. É como se a alma da Willys tivesse sido transplantada para dentro de outro corpo, mantida em segredo, enquanto o nome original era enterrado publicamente. Para os funcionários que restaram, a transição foi dolorosa. Muitos engenheiros e técnicos que haviam dedicado anos ao desenvolvimento do Aero e do Itamaraty se viram trabalhando em projetos batizados com outros nomes, sem reconhecimento pelo trabalho que haviam construído. Alguns deixaram a empresa. Outros ficaram, engolindo o orgulho, porque no Brasil dos anos 1960 e 1970 um emprego estável valia mais do que qualquer disputa por crédito histórico. E os donos de Willys, aqueles que tinham comprado um Aero ou um Itamaraty com orgulho, começaram a perceber, aos poucos, que sua marca favorita simplesmente não existia mais nas concessionárias. Peças de reposição foram ficando escassas. Assistência técnica especializada começou a desaparecer. Muitos proprietários se viram obrigados a recorrer a oficinas independentes, a garimpar peças em ferros velhos, a improvisar soluções para manter seus carros rodando. O carro que um dia foi símbolo de status virou, com o passar dos anos, um artefato de nostalgia, cuidado apenas por quem realmente amava aquela história. Hoje, encontrar um Aero Willys ou um Itamaraty em bom estado é tarefa para colecionadores dedicados. Existem clubes espalhados pelo Brasil inteiro reunindo entusiastas que restauram esses carros com um carinho quase arqueológico, garimpando peças originais, trocando informações técnicas, mantendo viva uma memória que a própria indústria tentou apagar. Encontros de carros antigos ainda recebem Willys Gordines rugindo seus motores traseiros, e cada vez que um desses carros aparece numa exposição, forma-se uma roda de curiosos perguntando sobre aquela marca que quase ninguém lembra direito. E talvez essa seja a parte mais irônica de toda a história. A Willys Overland de Brasil não desapareceu porque fracassou. Ela desapareceu exatamente porque teve sucesso demais, porque construiu algo valioso o suficiente para ser cobiçado por uma concorrente maior, mais paciente, disposta a esperar o tempo necessário para absorver tudo aquilo que havia sido construído com tanto esforço. Não foi uma derrota no mercado. Foi uma engenharia corporativa silenciosa, pensada para que ninguém percebesse o tamanho da perda até que já fosse tarde demais para reverter. Fica a pergunta que ecoa até hoje entre os entusiastas de carros antigos brasileiros. Quantas outras marcas nacionais tiveram destino parecido, compradas, esvaziadas por dentro e apagadas do mapa? Enquanto o público seguia sua vida sem perceber que uma parte da história automotiva do país estava sendo reescrita nos bastidores? A resposta, infelizmente, é mais comum do que gostaríamos de admitir. Se essa história te deixou pensando sobre como grandes marcas nacionais foram sendo absorvidas e apagadas ao longo das décadas, vale muito a pena assistir ao vídeo sobre o Ford Corcel, porque o Corcel nasceu exatamente dessa mesma engenharia herdada da parceria entre a Willys e a Renault, e a Ford escondeu essa origem francesa dos brasileiros por quase 20 anos. É como se essa história de hoje fosse o capítulo anterior de um segredo que só ficou completo quando você entende os dois lados. A Willys Overland do Brasil deixou de existir oficialmente há mais de 50 anos, mas seu legado ainda roda pelas ruas, guardado por quem se recusa a deixar essa memória morrer de vez. E enquanto existir alguém restaurando um Aero, ajustando o carburador de um Gordini ou passando cera num Itamaraty aos domingos de manhã, essa história vai continuar viva, mesmo que a empresa que a construiu tenha sido apagada do mapa há tanto tempo.